mas o Inter e River também achei um duelo muito equilibrado, né? Que pode ser um semifinalista aí com o Flamengo. Eu acho que o Bolívar, né? Bolívar e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também costuma passar mal na altitude, né? Eu acho que ano passado eles tomaram 5-0, não foi do The Strongest lá na Bolívia. E o time do Atlético Paranaense também não é nenhuma mil maravilhas, né? E pegar um adversário assim na altitude, com jogadores com. Tava vendo um vídeo do Falso 9 hoje, com muitos jogadores com pretensão de sair do Atlético Paranaense, o zagueiro, o Pedro Henrique, né? Acho que o Bento tem proposta, o Vitor Roque sai em janeiro. E tem mais alguns outros 2 jogadores que estão. O Terans, né? Que é um bom jogador também que deixou o time. Acho que o Atlético Paranaense é um desses clubes aí que, né, vejo equilíbrio também entre Bolívar e Atlético Paranaense. Gente, pode pegar a palavra. Bom, eu respirei agora. Fiquei muito aliviado. Porque, imagina, a Boca é um time que está se reconstruindo. É um time recheado de garotos, com muitos machucados. Os 2 principais extremos, que são 2 garotos que estão jogando muita bola, Langoni e Ceballos, estão machucados. Como o Mauro falou em alguma dessas lives, recentemente, o jogador hoje referência, o pivô Emenentiel, que para o Boca de hoje é como era Hernani Brocador naquela época. Boca hoje é um time que está mudando, está com muitos garotos, pouco dinheiro para contratar, porque os salários na Argentina você não pode concorrer com times brasileiros e com times mexicanos, que pegam os melhores jogadores, ofertam bons salários. Então, acho que os times uruguaios, cara, que foi o Peñarol? Nem porrada dão. É assustador o que está acontecendo com os times uruguaios. Então, para a Boca foi o melhor que podia ter acontecido. Do lado, a torcida vai dividir o estádio, com certeza. Não sei como é a participação do público visitante, a quantidade de ingressos que eles destinam para o público visitante, mas 10%. pode ter certeza. Quanto? 10%. 10%. Bom, vai ter 10% dentro e 50% fora, porque é assim que funciona. Para tentar fazer uma pressão para que, em vez de tentar fazer segurança para tanta gente de fora, eles comprimem, mandam entrar em cima da hora. Entrem, porque é mais fácil fazer a segurança de vocês dentro do estádio que fora. Acontece muito na Libertadores, acontece muito isso. Mas vou te dizer que vai ser muito bom para o Boca. E acho que para o Flamengo também foi sensacional, cara. Como logística, sensacional. E o caminho está bom. Ô Juan, ô Mauro, posso fazer uma pergunta para o Juan? Claro, Milton, fica à vontade. Ô Juan, você sabe me dizer se na Argentina o campeonato ele é organizado por uma liga ou pela Federação Argentina de Futebol? Pela AFA. A Argentina não tem liga de futebol, como no Brasil está querendo ser montado. Não. O que acontece? A Associação de Futebol Argentina não tem credibilidade nenhuma. Tá? E se inventou, há uns anos atrás, um torneio de turno e retorno, onde o campeão do primeiro turno, né, tentaram equilibrar com o calendário europeu. Então, o primeiro turno acontece no segundo semestre, tem um campeão, e o primeiro turno acontece no primeiro semestre do ano seguinte. Mas a eleição do presidente da AFA tem muitos poréns. E se inchou o campeonato com 30 times por causa das eleições. Então, é bem complicado. Como tudo que acontece na Argentina, cara, é muito complicado. Tudo que acontece na Argentina é muito complicado. Então, para ganhar os votos de times pequenos da segunda divisão, se inchou. E hoje o campeonato argentino tem 28 times, já teve 30 times. E cancelaram o rebaixamento, né? Iam cair 3, cair 2. Né? Agora, semana passada, menos um rebaixado. Em cima da hora,
no meio da competição, faltando 10 rodadas, acho que foi, ou 8 rodadas, cancelam o rebaixamento, falam, não, você não vai ser rebaixado. Vai ter 3, é só 2 agora. Cara, o que aconteceu com a seleção argentina não é um ponto fora da curva. Foi uma alinhação total de todos os planetas, de todos os círculos solares. Foi a cagada maior que teve no universo, cara. Isso posso te garantir. Porque a AFA é um desastre. É um desastre como se administra o futebol na Argentina. E isso prejudica bastante o futebol argentino, não ter um calendário fixo, né? Não ter uma constância, um campeonato que poderia ser forte com 20 times, 18 times, poderia ser mais forte, acredito eu, né? Acaba ficando um pouco inchado demais, então prejudica muito os clubes. Eu acredito que essa organização que a AFA deixa a desejar afeta um pouco também o desempenho dos clubes na Libertadores, porque tem o time aí, não sei como está agora, o Juan pode até falar melhor, mas em algumas partidas da própria Libertadores, alguns times argentinos chegam com muito tempo parado, enquanto os times brasileiros já estão em competição, então acaba que prejudica um pouco, sim, os times argentinos. Mas, falando um pouco agora do Olímpia, é o que eu falei, eu acredito que o Olímpia era o melhor adversário para o Flamengo, um adversário que o Flamengo já enfrentou recentemente e foi bem, é um time que não pressiona no estilo de jogo, no estilo de jogo, não pressiona, e o Flamengo contra times que não pressionam costuma ir bem, ou ter o seu caminho facilitado, então o chaveamento, acredito também que não foi de todo mal. O Fluminense eu acho perigoso, o time do Diniz, a gente nunca sabe o que vai acontecer, que dia que Fluminense que vai enfrentar, caso passe do Argentino Júnior, que é um bom time, tá? Então eu não me surpreenderia se o Argentino Júnior passasse. Verdade, o Argentino Júnior é muito bom. E são 2 times que jogam pressionando, tem alguns pontos ali que tem semelhanças no estilo de jogo, então o que vier de Argentino Júnior e Fluminense vai ser muito mais difícil para o Flamengo do que foi, se o Flamengo passar, claro, do Olímpia. Então, acho que foi um bom sorteio, mas o caminho, podendo ter River, podendo ter Internacional, até chegar na final, se chegar na final, vai ser difícil, mas esse primeiro jogo, até para dar um tempo para o São Paulo e treinar melhor o time, né? O time evoluir um pouco mais, foi um sorteio vantajoso. Agora você tem que ficar atento também às mudanças nos elencos, né? Tem jogadores que estão sendo negociados aí nessa fase, né? O próprio Argentino Júnior já negociou pelo menos um jogador, um daqueles McAllister, tem vários McAllister lá, né? Um deles foi negociado agora para o futebol belga. Então, eu falo que tem vários McAllister porque o da seleção, ele não era, a origem dele não era o Boca, a origem dele era o argentino. Ele sai, joga no Boca e sai de novo, e agora está lá na Inglaterra fazendo sucesso. E tem outros McAllister lá, e um deles, cujo primeiro nome não recordo agora, ele foi negociado agora semana passada, há poucos dias. Então tem isso também, né? Os times passam por transformações com reforço ou com saídas de jogadores. Isso também acontece nesse período. É só em agosto que vai ter Libertadores. Até a janela aberta agora. Então muita coisa pode acontecer. Para o bem e para o mal, para qualquer um dos times. Está vendo aqui a situação do Olímpia no Campeonato Paraguai. Ele é o 6º colocado. Ele venceu os 2 últimos jogos, perdeu 2 na sequência e antes teve um empate. Ou seja, é aquela coisa também. Eu acho que olhar para a classificação de campeonato não quer dizer muita coisa. Está 20 pontos atrás do Libertad. E o Libertad foi eliminado. Né? Não está mais na Libertadores. Às vezes o time está muito concentrado no campeonato. Por exemplo, o Argentino Júnior, ele não joga todo ano na Libertadores. Quando ele está na Libertadores, você acha que ele vai se preocupar prioritariamente com o Campeonato Argentino? Claro que não. Até porque não vai ter rebaixamento para ele. Ele tem um promédio, ele tem uma média boa das últimas temporadas, não corre nenhum risco. Então ele joga. A mobilização é outra. Isso é uma coisa que no Brasil, até na imprensa, eu vejo muitos colegas se baseando pura e simplesmente na análise. Você vê nenhum jogo, só pela colocação no campeonato local. No ano passado, o Fortaleza era o último do brasileiro, porque ele estava concentrado na Libertadores, jogando ainda final de Campeonato Cearense, né, em dado momento, e Copa do Brasil. Aí o chileno, o argentino, o uruguaio que viu, esse time deve ser uma porcaria, o último do Brasil, mas não é nada uma porcaria, pelo contrário, é um time bom, competitivo, cada vez mais interessante. Tanto que ele, depois que saiu das competições, ele reagiu e foi beliscar uma outra vaga em Libertadores, da fase para eliminar, via Brasileirão. Então, acho que não dá para medir só por aí, não.
E aí você vê o caso do Argentino Júnior, a maneira que se comporta em diferentes momentos, e do próprio Racing. Eu achei o jogo do Flamengo com o Racing do Maracanã um jogo difícil demais, muito difícil. E uma vitória extremamente importante, porque esse é o jogo do Libertadores. Vem um time de fora, que joga organizado, que atacou, que finalizou mais que o Flamengo, que não rejeita a bola, que se defende bem em alguns momentos, mas que sabe o momento de sair para o jogo, como saiu no segundo tempo, e construiu a jogada do gol, o gol do Rojas, que agora está indo para o Corinthians. O Racing trocou passe lá de trás, gente. Construiu a jogada todinha, girou o campo todo até encontrar um jogador livre para finalizar. Envolveu o Flamengo. Aí o cara acha, como não é Boca, não é River, acha que tudo é uma porcaria. Não é assim. O Estudiantes já ganhou a Libertadores dentro do Mineirão, virando o jogo em cima do Cruzeiro. Para dar um exemplo. 4 vezes campeão Estudiantes. Mesmo se você descontar alguns campeonatos de uma outra época da Libertadores, são camisas importantes, são times que surpreendem. O Del Valle tem um ponto diferente, porque é um time sem história que também é capaz de fazer isso. Então, eu achei aquela vitória muito importante, aquela vitória contra o Racing, porque era necessário vencer e é jogo difícil. Por achar que esses adversários são sempre fáceis, eu acho que muitas vezes aqui no Brasil o pessoal se surpreende e acaba dançando. E é uma lição que eu acho que nunca vai se aprender aqui para valer. Sempre achar que porque tem mais dinheiro... Eu até acho, não sei se vocês concordam, que os times brasileiros, pela disparidade econômica, deveriam conseguir se impor. Mas não conseguem. Não conseguem. Por própria incapacidade. Porque é muito mais dinheiro, né? Com muito mais dinheiro, se você for bom no trabalho, você vai fazer algo bem melhor. E não é. Na hora ali, a coisa realmente fica bem mais complicada, fica bem mais equilibrada. Justamente essa força dos times argentinos me faz pensar que o sorteio, o encadeamento, né, das próximas rodadas, foi, por um lado, positivo e, por outro lado, negativo para o Flamengo. Positivo porque se o Flamengo, por exemplo, passa do Olímpia, na próxima rodada, nas quartas de final, vai jogar a segunda partida no Maracanã, seja com o Fluminense, seja com o Argentino Júnior. Se o River Plate, que é o favorito, a meu ver, no duelo contra o Internacional, avança, o Flamengo joga a semifinal no Maracanã também, encerrando a semifinal no Maracanã. Por outro lado, passando do Olímpia, o Flamengo pode ter 3 times argentinos, Argentino Júnior, River Plate e, eventualmente, Boca ou Racing na final, que também é carne de pescoço, é muito bravo. Eu acho que pior do que isso, só pegar o Palmeiras mesmo na final, que eu acho que é o grande adversário aí que, enfim, eu particularmente temo. Mas, até porque eu acho que o Palmeiras não vai ficar nessa fase ruim que está agora. Daqui a um mês, daqui a 2 meses, 3 meses, quando forem esses enfrentamentos da Libertadores, ele vai estar mais forte. Então, assim, a gente tem aí realmente um cenário que, por um lado, a gente tem essa possibilidade de decidir em casa e, por outro, decidir em casa contra times argentinos, o que não vai ser nada interessante, por outro lado, porque eu concordo totalmente com o Mauro. Acho que, do outro lado, também tá bem equilibrada a coisa, porque tem o Boca, tem o Racing, são 2 times, para mim, tão significativos quanto... por mais que não estejam num momento tão bom quanto do outro lado, por exemplo, sei lá, River Plate e Flamengo estão em momentos melhores, né, nos seus campeonatos locais, eu acho que tem que ter muito respeito por essas camisas. Acho que o Independente Del Valle já provou esse ano mesmo que é complicado e acho que vai ser realmente assim uma disputa ferrenha em todas as... Concordo muito com o Milton aí. Acho que talvez só o Del Valle que tem um pouco mais de facilidade com o Deportivo Pereira nesse primeiro momento, porque todos os outros jogos vão ser bem parelhos mesmo. Talvez o Flamengo contra o Olímpia também, vamos lá, né? Mas é por aí. Acho que a gente tá no momento... vai ser decisivo. Olha, hoje tem Flamengo e Atlético Paranaense. Sábado, Flamengo e Palmeiras. No outro domingo, Flamengo e Fluminense. A gente já vem de uma sequência muito importante de jogos importantes. E tem Flamengo e Atlético entre os dois, né? Exatamente. Flamengo e Atlético Paranaense dia 12 de julho na volta, exatamente. Então, quer dizer, a gente começa um momento do ano, acho que esse mês, o mês de agosto, o mês de setembro, são meses que assim, o Flamengo precisa voltar a jogar aquilo que deixou de jogar lá contra o Vélez, né, ano passado. Eu acho que esse ano o Flamengo está, nesse momento do ano, o Flamengo está começando a dar mostras de que pode vir a jogar um futebol tão interessante quanto aquele que o time do Dorival jogou ali naquele período, e até, sei lá, de que outros times bons do Flamengo jogaram nos últimos anos.
Acho muito importante essa manutenção de uma base que o São Paulo vem tentando manter de 6 a 8 jogadores, que é uma coisa muito parecida com o que o Jorge Jesus fazia em 19, essa manutenção ali, basicamente da linha de defensores, só trocando o Davi Luiz de vez em quando, o Ayrton Lucas, quando sai, é o Léo Pereira que vai, então fica meio que quase esses 5 jogadores jogando sempre, né? Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. No meio, ele nunca tira Pulga e Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta. E aí ele vai variando. De vez em quando ele tira o Arrascaeta, ele bota o Ribeiro, o Cebolinha e Gabigol. Então, assim, ele mantém uma base de 6, 7 jogadores, que é muito o que o Jorge Jesus fazia. As pessoas criaram essa ilusão a partir como parâmetro, tirando como parâmetro o Flamengo do ano passado do Dorival, de que o JJ nunca escalava reservas e tal, sempre escalava o time titular. E o Mauro já várias vezes falou que isso não é verdade. E, de fato, não é. Mas ele mantinha uma linha de 6, 7 jogadores quase todo jogo. Ele não trocava, ele não tinha um time A, time B, até porque não tinha a Copa do Brasil, não precisava daquele sacrifício todo, né? Então, eu acho muito legal o que o São Paulo está fazendo. Embora a gente veja muita gente da imprensa frisando que ele não repete escalação e tal, eu acho que ele está mantendo uma linha de uma base, um time base, que está sendo muito importante para esse ganho de confiança que o Flamengo está apresentando nesse momento da temporada. Assim, recapitulando aqui, já que temos na tela a imagem agora, né? Então vamos lá. Para quem chegou agora na live, lá em cima você vê o verdinho ali, o Atlético Nacional de Medellín vai jogar contra o Racing. O vencedor desse confronto joga contra o ganhador de Nacional, de Montevidéu, e Boca. Na sequência, embaixo você tem o Deportivo Pereira e o Del Valle, e o vencedor desse duelo enfrenta o ganhador de Atlético Mineiro e Palmeiras. Então, adiante teremos Atlético Nacional e Racing, ou Racing, ou Nacional e Boca contra Pereira, Del Valle, Galo ou Palmeiras. E aí sai um finalista. Do outro lado, Bolívar contra o Atlético Paranaense, River Plate enfrenta o Internacional, Argentinos Júnior contra o Fluminense e Flamengo diante do Olímpia. Vencedor de Bolívar e Atlético pega River ou Inter, o ganhador de Fluminense e Argentinos Júnior, o Bicho, enfrenta o ganhador de Flamengo e Olímpia, e depois teremos, claro, Bolívar, Atlético Paranaense, River Plate e Inter, um desses 4 contra Argentinos Júnior, Fluminense, Flamengo e Olímpia, para sair mais um finalista da Copa Libertadores da América, jogo único só na final no Maracanã, sempre de volta. O time que está acima no confronto joga primeiro em casa, o que está abaixo joga segundo em casa, não tem gol fora, como todo mundo já sabe, então essa é a caminhada. Ou seja, o Flamengo, para chegar à final, vai ter que passar pelo Olímpia, Fluminense ou Argentino Júnior, River ou Inter, ou Atlético ou Bolívar. Meu palpite aqui, se o Flamengo passar pelo Olímpia, vai enfrentar, acho eu, Fluminense e River. É o que eu acho que vai acontecer. É o mais provável. Tá? Não que vai ser moleza para o River ou para o Fluminense os confrontos. E o Atlético, acho que vai correr por fora ali. Assim, está sem técnico, sinceramente. E do outro lado, Palmeiras. Falando do Palmeiras, que é um forte candidato, né? Atual campeão brasileiro. Tem que passar pelo Atlético, depois o Del Valle. Meio chato, né? Pode ser chato. É difícil. Porque o segundo jogo é em São Paulo, mas se toma uma tunda lá, perde 2 gols e tudo, se complica. O Flamengo se complicou. O Flamengo criou chances. Talvez um dos melhores jogos do Vitor Pereira foi contra o Del Valle no Maracanã. E o Flamengo não conseguiu fazer o gol, fez no último lance e era para ter vencido aquilo no primeiro tempo. E acabou perdendo a Recopa. Aí Boca com o Deportivo Pereira, e aí acima ali Racing. Eu acho que aqui o Palmeiras avança e lá de cima, eu acho muito equilibrado, hein? Isso aqui esses 4 de cima aqui, para mim, me lembra aquele confronto semifinal da Champions League. Atlético Nacional, Racing, Nacional e Boca, não tem, assim, os times, não vejo, nenhum deles se destaca. Acho que os 4 estão mais ou menos ali muito próximos, né? São 4 times campeões, mas nenhum dos 4 hoje tem um time que você fala, não, esse é muito melhor. Embaixo, acho que o Palmeiras é melhor. O Atlético depende do que vai acontecer com o Scolari. Eu, sinceramente, não aposto muito. Acho que não tem nada a ver Atlético do Galo louco, aquela coisa toda com o Filipão. Mas o pessoal lá apostou no Scolari. E do outro lado, acho que tem times que destacam, né? O Flamengo, o Fluminense, dependendo de como reagir na sequência do ano, o próprio Inter e especialmente o Atlético Paranaense e o River. O River fica acima disso tudo. O que vocês acham? Eu acho, Mauro, que o Racing, se a gente observar o que eu acho assim,
O que o Racing já mostrou nos últimos anos, eu não vejo o Atlético Nacional e o Boca, eu não vejo, pelo menos nos últimos 2 anos, eu não vi times de nenhum desses times assim tão bem estruturados como o Racing. Claro, perdeu alguns jogadores, perdeu agora o Rojas, do Corinthians, mas eu acho que o Gago ele consegue mobilizar. Acho que o time do Racing mobilizado, ele vai conseguir, ele consegue demonstrar um futebol que eu acho que essas outras equipes não alcançam, mesmo tendo o elenco, igual você falou, muito equiparado. Eu acho que o elenco é muito equiparado, mas eu acho que o futebol, a estrutura do time, o treinador também, eu acho que salta um pouco aos olhos o Racing naquele chaveamento. Só que o Racing tem um problema que o Flamengo teve muito tempo, né? A Libertadores e o Racing, normalmente não se dão tão bem. Mas eu acho que o Racing, para mim, tem uma estrutura de jogo muito boa, é um time que sabe pressionar, tem como você mesmo tocou no assunto, um gol muito bem elaborado contra o Flamengo. Acho que seria a minha aposta, se fosse para apostar numa coisa mais sem pensar em superstição, o Racing chegando naquela parte de cima ali contra o Palmeiras, obviamente, e do lado de cá, eu vejo um jogo entre Argentinos Júnior e Fluminense muito equilibrado pelo estilo de jogo também. São 2 times que pressionam muito o portador da bola. É claro, o Fluminense deve se impor com isso, com relação ao Argentinos Júnior no Maracanã, mas eu vejo um jogo na Argentina muito difícil para o Fluminense. E dependendo do que acontecer lá, o Fluminense está com dificuldade para fazer gol. Não sei se até agosto muita coisa vai mudar, mas se o fio da meada continuasse desse mesmo jeito, eu vejo um confronto muito mais equilibrado do que se parece Argentinos Júnior e Fluminense. Mas campo acanhado, campo muito acanhado. Christian, tem um detalhe no Fluminense que até queria saber de vocês, que eu estou um pouco por fora. Como é que vai ser as datas em relação a amistosos da seleção brasileira? Por exemplo, Brasil jogando e Fluminense disputando Libertadores 2 dias depois. Fernando Diniz, como é que vai ficar nessa história? Ele não vai convocar ninguém do Brasil. Não, mas ele comandando o Fluminense, comandando a seleção Fluminense disputando Libertadores, como é que vai ser isso? Cara, eu não sei. Eu sinceramente, eu vejo o Fernando Diniz da seleção brasileira, assim, realmente como o cara legal que vai estar lá até a hora que o Ancelotti chegar. Era o que a torcida queria, né? Era o que o cara que pessoa queria, vamos fazer uma média, né? Do bom futebol. Então, eu acho que até teve uma notícia aí, né, que foi dada agora, inclusive nas redes aí, que o presidente da CBF foi lá conversar com o Mário Bittencourt, né, se não me engano, o presidente do Fluminense. E eu imagino essa conversa, eu imagino o Edinaldo, né? O Edinaldo falando pro Mário Bittencourt, bicho, o Fernando Diniz vai estar lá, você não se preocupa não, é só para poder dar uma acalmada no pessoal até o Ancelotti chegar, mas fica tranquilo. Copa América, o Ancelotti já está aqui, você fica tranquilo. Se for tipo um teste de fé. Jogos também, os jogos que o Brasil vai disputar valendo, né? A taça nada, né? Também tipo um laranja, eu vejo mais nesse ponto. E quando tiver data FIFA com jogador que perto de jogos importantes, nem precisa ser tão importante. Com certeza eu acho que o Fernando Diniz não vai convocar jogadores do Brasil, e se convocar, vai ser jogadores de times que não estejam envolvidos nas partidas mais importantes. Mas será que ele, por exemplo, assim, isso aí eu não sei se eu não vejo problema nessa questão pro Fluminense. Eu acho que o maior problema pro Fluminense vai ser o Argentinos Júnior mesmo. Então, do lado de cá, em Fla-Flu, se fosse para apostar, mas com ressalvas. Na parte de cima, em um River Plate Paranaense. Não vai ser fácil o Paranaense, tá? Mas um River Plate Paranaense e o Flamengo enfrentando o River Plate, se tudo der certo, na semifinal. Aí seja o que Deus quiser. E aí, Mauro? Racing e Flamengo no Maracanã, na final, hein? Ia ficar bonito, hein? Acho muito difícil. Não acho que o Racing chegue em final, não. Acho que não tem time para isso, não. Não vejo dessa forma, não. Acho que o Racing pode ser a Inter de Milão da vez. Acho que pode passar desse grupo aí, mais difícil chegar na final. Acho que não tem time para isso, não. O centroavante reserva do Racing é o Guerreiro, gente. O centroavante reserva do Racing é o Guerreiro. Aí não dá, né? E é verdade. Tinha esquecido. Tem quanto tempo que ele não marca um gol lá no Racing? Deve ter bons 5 jogos. Aqui na Argentina estão comemorando que nem Boca nem River estão pegando times fortes como Palmeiras e Flamengo até uma semifinal.
ou seja, pegaria tanto River quanto pegaria Flamengo na semifinal e Boca pegaria o Palmeiras em uma semifinal. É isso que eles São estão semifinais, comentando. Juan, são minhas semifinais. Eu acho que vai dar isso aí. Só semifinal. Só fazer um Eu registro acho rápido aqui. Só fazer um registro rápido aqui. Coloquei na tela o perfil Flamengo Alternativo no Twitter. Já colocou os confrontos do Flamengo com o Olímpia na Libertadores. Então, só recapitulando, em 81, 1-1 e 0-0. Foi na fase de grupos naquela época. Só classificava um por grupo. Em 2002, 0-0 e 2-0 para o Olímpia. Em 2012, aquele ano lá do Engenhão, não sei se você lembra, Flamengo 3, Olímpia 3, estava 3-0, né? Terminou 3-3. Do Emelec, o ano do Emelec. Aí o Flamengo ganha do Lanús, o Emelec bate no Olímpia e o Flamengo, o Léo Moura chora, aquela coisa toda, Wagner Love. E o Olímpia 3, Flamengo 2. E agora o mais recente, 2021, o Flamengo ganhou de 4-1 lá e depois meteu 5-1 jogando no Rio, foi muito fácil. O jogo de lá teve lá um entreveiro, gol, teve VAR, teve gol anulado. O jogo de lá teve um negocinho ali que facilitou o Flamengo, né? Isso. Era gol do Olímpia, né? E aí acharam um pisão no pênalti, pé do Felipe Luiz, se não me engano, um pênalti pro Flamengo, anularam o gol e o Flamengo bateu um pênalti, foi isso. Aquelas coisas malucas de VAR, né? Transformaram um gol do Olímpia num pênalti pro Flamengo. Então teve isso também. Dentro da regra não foi errado, mas é meio bizarro. Sai um gol, de repente um pênalti do outro lado do campo. Isso é difícil de entender isso aí. Vamos ver agora como é que vai ficar. João Martins e Abel Ferreira e Palmeiras de um lado, Filipão, Hulk e Atlético Mineiro do outro. Vai ser eu ia falar isso agora. Não quero nem pensar. O jogo vai ser o menos importante, vocês vão ficar reclamando. Nossa. Cara, os dois bancos nesse jogo vai ser uma beleza. Filipão de um lado e Abel do outro. Nossa Senhora. Agora, vocês estão percebendo o que está acontecendo com o Flamengo ultimamente? Vocês estão percebendo uma evolução do time do Sampaoli, que o jogador, não sei se é minha percepção, que os jogadores estão começando a entender o sistema. Um pouco teve a ver aquele jogo fatídico com Bragantino, né? Onde os jogadores voltavam de uma mini pré-temporada. A minha tese é que eles estavam ainda sem um ritmo específico para um jogo, para a competição, porque quando você faz uma mini pré-temporada fica mais duro e demora a voltar a um ritmo competitivo, e o campo estava ensaboado. Eu acho que isso foi muito determinante para os jogadores não seguir o plano de voo do jogo. Eu acho que naquele jogo, os jogadores, entre eles, falaram: chuta a bola para frente, porque aqui a gente vai fazer cagada. Porque era o goleiro chutar a bola o tempo todo, o Matheus chutar a bola o tempo todo. Mas nos jogos seguintes, a gente percebe uma pequena evolução, que o time já consegue se defender com a bola, que os jogadores conseguem executar as tarefas que parece que previamente são dictaminadas por Sampaoli. Eu acho que hoje os jogadores compraram a ideia. E vai ser muito importante essa janela para trazer jogadores indicados por Sampaoli que ajudem a comprar essa ideia. Porque a diferença dos jogos de Víctor, os últimos jogos do Víctor Pereira para Sampaoli hoje é abissal. Não sei que os colegas acham. Ô, Juan, mas teve um jogo, teve um Flamengo e Fluminense com o Víctor Pereira que foi muito bom. Que foi o primeiro jogo da final. Foi o primeiro jogo da final, que também era dos últimos que precedeu aquela semana fatídica. O Flamengo teve uma semana fatídica que o Mauro sempre toca também nesse ponto, que foi a derrota que teve uma semana que o Flamengo perdeu para o Alcas, perdeu para o segundo tempo. Foi assim, foi uma loucura aquela semana, foi que decretou a saída do Víctor Pereira. O Víctor Pereira tem não muitas, né, mas várias características parecidas de jogo com o Sampaoli. Então, assim, os jogadores do Flamengo perceberam que a saída do Víctor Pereira, na minha visão, foi importante para quê? Não foi para trazer o Sampaoli, que é um cara 10 vezes melhor que o Víctor Pereira. Não foi isso, porque o Víctor Pereira é um bom técnico. Tá aí o Corinthians provando isso. Mas a saída do Víctor Pereira foi importante para voltar os olhos da torcida, principalmente da Fla-Mimimi, do técnico para os jogadores. Então agora ninguém quer saber se os jogadores estão insatisfeitos com o método de treinamento, ninguém quer saber se o jogador está insatisfeito com quem está no banco, se está insatisfeito ou não, burburinho ou não. O jogador,
as visões, todo mundo está com a mira apontada para os jogadores. O São Paulo seria o menos culpado. Então, eles entenderam isso e saíram daquele modo acomodação que estava nos últimos momentos de Vitor Pereira. Então, a mudança de técnico, na minha visão, porque teve bons jogos com o Vitor Pereira, sim. Foi não por conta tanto do treinador, mas por conta desse choque que teve na mudança de mentalidade da torcida, principalmente da Flamengo, que sempre jogava a culpa no técnico e agora voltou a culpa para os jogadores. Eu acho que também não é só a questão de ter mudado a cabeça dos jogadores, também é a questão de ter mudado o esquema, porque o Vitor Pereira ele insistia muito com o Pedro e com o Gabigol, sendo que desde o começo do ano já estava evidente que com dois... Mas o Arrascaeta estava mal, Guilherme, mas o Arrascaeta estava contundido, mal, não estava jogando bem, então não tinha opção. O Vitor Pereira não tinha o Arrascaeta em forma para poder colocar no time e escolher entre Pedro e Gabigol. No Corinthians... Mas ele podia ter colocado o Cebolinha, ele não colocava muito Cebolinha, que no São Paulo ele no começo fez, colocava mais o Cebolinha do que o Pedro ou o Gabigol. Quando ele percebeu que não dava ali para aqueles dois, mesmo sem o Arrascaeta, que quando o São Paulo chegou, o Arrascaeta não estava em condições ainda, tanto que ele nem jogou contra o Santos, jogou o segundo tempo, não sei contra o Santos. Via que não dava porque dois paradão lá na frente. Agora que o Pedro está colocando na cabeça que tem que participar. Um dos bons jogos do Flamengo foi exatamente quando o Vitor Pereira colocou o Gabigol no banco e jogou com o Matheus França contra o Fluminense, e a torcida, a Flamimimi, enlouqueceu com o Gabigol no banco. Não pode, né? Programa de TV, foi no estádio, o Gabigol não pode ficar no banco, sendo que toda vez que um técnico é contratado no Flamengo, a primeira coisa é, será que esse técnico vai ter coragem de deixar o Gabigol no banco? E aí o Vitor Pereira deixou o Gabigol no banco, colocou o Matheus França cresceu muito na mão do Vitor. Eu fiquei impressionado. Uma coisa que eu não gostava é que ele não aproveitava tanto o Vitor Hugo, mas o Matheus França cresceu muito com o Vitor Pereira, e isso refletindo agora no valor de mercado do garoto, e não tinha o Arrascaeta em forma. Sim. Não tinha o Arrascaeta em forma, e isso para mim foi um fator preponderante, porque o Vitor Pereira, eu não vejo de forma nenhuma ele usando Pedro e Gabigol o tempo inteiro. Ele não ia usar. Eu também acho que não. Poucas vezes, mas ele não ia usar. Se o Arrascaeta tivesse em forma, não tivesse contundido, ele não ia usar. Tanto que o jogo que o Arrascaeta melhor teve desempenho foi contra o Del Valle, que o Flamengo jogou muito bem. Que foi o gol do Arrascaeta, que o Arrascaeta fez um jogo assim, regular mais ou menos, como ele... Fez um jogo mais ou menos ainda, para você ver como estava o Arrascaeta. Ô Cristian, Guilherme, olha só. Eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Qual foi o jogo no comando do Sampaoli e do Vitor Pereira, o Flamengo jogando fora de casa, ele ganhou jogando bem? Lembra aí? Não lembro de nenhum. Tá, vou resumir. Sampaoli, o Flamengo fora de casa com o Sampaoli. O Sampaoli, ele tem esse problema. No Atlético Mineiro, o Atlético não jogava bem fora de casa. Todo mundo falava, fora de casa o Atlético não anda. O Flamengo, ele está com esse problema, mas pelo menos parece que está melhorando. Tá? Parece que está melhorando. Mas se você buscar na memória, fora de casa o Flamengo não existe. Fora de casa ele não existe. Mas contra o Atlético Paranaense perdeu, né? Perdeu uma jogada contra o Atlético Paranaense. Paranaense não mereceu perder. Mas é isso que eu ia falar. Contra o Inter também, o Inter não mereceu perder. Mesmo quando joga razoavelmente bem, perde. Era assim no Santos e era assim no Mineiro também. Qual jogo esse ano? Eu acho que uma das melhores partidas do Santos e Sampaoli foi contra o Flamengo do Jorge Jesus no Maracanã, e perdeu. Mas ainda não teve, e é um número significativo se você perceber isso. Esse ano ainda não teve uma apresentação do Flamengo fora de casa, jogando bem, ganhando, se impondo. Ainda não teve. Eu acho que vai ter. O time está melhorando. Agora, tem um segundo fato também que a gente não está percebendo, graças a Deus está acontecendo. Vocês estão percebendo que a torcida do Flamengo não está mais com aquela soberba, tem gás de todo mundo? Isso acabou. Vocês perceberam já isso? Ninguém está falando que vai ser mole contra o Olímpia. Quando a gente está jogando contra o Fortaleza sábado à noite, está todo mundo esperando um jogo difícil. Isso há 3 meses atrás, todo mundo, não, tem que atropelar o Fortaleza, vai atropelar o Fluminense na final do estadual. Se fosse há 3 meses atrás, estava todo mundo falando que ia atropelar o Olímpia. Agora a Flamengo está quietinha, né? Está segurando a onda, está todo mundo calminho. Mas eu acho que o Flamengo precisa melhorar o desempenho dele jogando fora de casa. Fora de casa, o Flamengo não anda. Primeiro tem que aprender a sair jogando. O time não sabe sair jogando, né? Não sabe, eu não sei por quê. Meu Deus do céu. Mas a gente tem o Alan agora, Milton. Não, beleza. Mas eu acho que a saída de bola do Flamengo melhorou muito. Antigamente era bem pior no começo, mas agora melhorou. Com o Davi Luiz voltando a jogar bem. O Davi Luiz ele é importante na saída de bola, que ele consegue fazer
embora equivocado os lançamentos, às vezes ele consegue fazer alguma coisa que preste. Mas fora de casa, o time não sabe sair jogando. Enquanto o Bragantino não conseguia sair jogando uma bola. Muito chutão. Quanto o Santos, um desespero. Tem torcida, né? Contra o Santos ainda. Sem nenhuma pressão. Isso Santos nos flagelos. Estranho isso. Por que o time não consegue sair jogando? O time do São Paulo sempre saiu jogando. Sempre. O do Flamengo não consegue. Eu não vejo essa técnica toda no Fabrício Bruno. Não vejo o Fabrício Bruno super técnico. É uma pena. Mas eu também não acho que ele é um zagueiro técnico, não. Ele não acho que ele é velocidade. Não está tendo oportunidade. Sabe, Milton? Sabe o que acontece, Milton? Esses jogadores, eles têm uma memória de um esquema que deu resultado. E é muito complicado mudar de um esquema para outro. Flamengo está constantemente mudando de treinador e mudando de esquemas de jogo. Então, o jogador leva um tempo para adaptar. Eu me lembro perfeitamente que aqui nas lives criticavam a Ayrton Lucas. Esse jogador que jogou na Rosa, não sei o quê, criticavam a Ayrton Lucas. Falavam que teve um jornalista que falou que ia se jogar pelado se algum dia Pulgar jogasse alguma coisa, que ia se jogar no mar pelado, entendeu? Então, ¿qué acontece? Os esquemas levan un cierto tiempo para eles se encaixarem. O jogador tem uma memória de esquemas que deram certos e inconscientemente eles voltam às vezes para esse esquema. É por isso que o Sampaoli fala nas coletivas que tem que continuar trabalhando, que tem que continuar melhorando. Eu estou muito esperançado nessa Libertadores, perfeito, mas também tenho muita esperança no ano seguinte. Porque aí você vai ter uma sequência de trabalho, uma pré-temporada feita pelo treinador, jogadores escolhidos para as posições. E outra coisa, a gente ganhou reforços assim, ou seja, o Bruno Henrique assim é a melhor contratação do ano para mim. E a volta do velho David Luiz, que nos últimos jogos começou a jogar como jogou em alguma época, são reforços assim, acumulado a Alan, que vai ter, se juntar com o Pulgar. É um reforço, assim, muito. Assim, mas eu acho que vai demorar, o Alan vai demorar. Agora, Mauro... Mas eu acho também... de lesão, né? Mauro, eu queria compartilhar uma tese que eu tenho, não sei se você comparte ela ou não, com referência ao Garoto, lateral direito. Será que o Sampaoli não pensou que era melhor para o desenvolvimento do cara, em vez de mandar ele para o sub-20, que eu não sei se tem profissionais específicos para desenvolvimento de um lateral ou se vão a botar ele para ganhar título? Que era melhor deixar, enquanto não tivesse esses mata-matas, que poder complicar, porque ele complicou com Racing, ele complicou com Paranaense, ele caiu torpemente contra Bragantino, mas será que ele não aprende mais estando ao lado dos Luiz, do Fabrício Bruno, do Rodrigo Caio, que voltar para o sub-20? E também isso, deixando de lado o Varela, é uma forma de pressionar a diretoria ou a contratar um lateral, né? Ou fiquei sabendo também de que Mateuzinho contratou um personal para aperfeiçoar os defeitos dele. Será que não tem um pouco disso também na cabeça do Sampaoli? Assim, pressionar para contratar um lateral, ele teria que pedir um lateral, que eu saiba, ele não colocou essa posição como prioridade. Sobre o Garoto, eu acho que tem dois aspectos. Eu acho que ele vai aprender mais junto com os adultos, digamos, do que voltando para jogar com os garotos. O problema é ele em campo, né? Defensivamente, eu falo, ele é um Rodineizinho. Ele é sujeito a chuvas e trovoadas. Então é aquilo, ele cai sozinho, tá escorregando, cai, toma gol, ele é expulso, ele erra, ele é estabanado ainda. Mas tem só 19 anos, fez outro dia. É evidente que não é um jogador pronto. Mas não tem outro, que o Varela ele não quer. A característica do Varela não interessa a ele. O Varela é um lateral para formar linha de 4, um jogador defensivo. Ele não ataca ali pelo corredor o tempo todo, ele sobe muito pouco. Agora, quando o Flamengo contratou o Varela, eu também sentia falta no elenco do Flamengo, um lateral que saiba jogar ali. Porque há jogos, você tem que ter um lateral que saiba jogar na linha defensiva. O Rodinei não sabia, o Mateuzinho não teve a menor ideia, e o Flamengo foi campeão assim, mas sofre em alguns momentos. O Garoto, ele é um jogador agressivo e ele escala para isso, né?
Inclusive, agora, com a entrada do Luiz Araújo... Com a falha tenebrosa do Mateuzinho. Do Mateuzinho. Jogo começou com 2 minutos de jogo. Aquilo condicionou toda a partida do Flamengo. Eu acho ali erro do Vitor Pereira, que o Vitor Pereira já conhecia o Mateuzinho. Ele enfrentou o Flamengo várias vezes ano passado. E ele apostou no Mateuzinho mesmo sabendo quem era, que ele jogou contra. São 6 jogos ano passado entre Flamengo e Corinthians. Então ele observou os defeitos e virtudes do adversário. Sabia quem era. Acho que ali ele errou. E o cara compromete logo no começo, como você falou. E eu acho que o Wesley ainda é muito novo, ele pode mudar muito, mas eu acho que o ideal, já que ele não quer o Varela, era buscar um lateral. A grande questão é quem é esse lateral também, né? Que é uma outra dificuldade, né? Esse jogador que ataca, que marca bem, porque o São Paulo quer um lateral ofensivo. O lateral dele tem que atacar. Com o Luiz Araújo, pode ser que diminua um pouco essa defendência. Mas o Luiz Araújo não vai jogar todos os jogos. Então vai ter jogos. Não tem jeito. Ali vai ser o Wesley, Mateuzinho, o Varela, acho que ele vai acabar sendo negociado. Ele veio informação da semana passada lá do Uruguai. Ele chegou a colocar o Fabrício Bruno e não colocou o Varela. Um jogo retrasado. Gente, está chegando na reta final aqui. Eu queria que vocês fizessem rapidamente uma última palavrinha de cada um, tá bom? Vamos começar aqui pela ordem. Então, Guilherme, você primeiro. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Você acha que entre o Mateuzinho e o Wesley muda muita coisa? Eu acho que não. Acho que é quase a mesma coisa ali. O Mateuzinho é mais rodado, né? Depende também se vai voltar fora de forma. É mais experiente em entregar a bola, né, o Mateuzinho? Pois é, assim, eu não acho muito diferente um do outro, não. O Wesley mostra algumas virtudes. Acho que ele pode virar um bom jogador. Pelo menos, assim, como ele é mais novo, acho que vale mais o investimento. Mas ele vai investir no Mateuzinho pelo jeito. Se o São Paulo conseguir corrigir os defeitos do Mateuzinho, palmas para ele, né? Mas é difícil. Encerrando aqui, né? Eu acho que o Flamengo tá. Os reforços também, eu gosto demais do Luiz Araújo. Acho que ele é um cara que ele bate com o pé trocado, né? Joga ele na direita e é canhoto. E o Flamengo precisa muito desse. Apostou no Marinho, que não rendeu nada, né? Botou o Marinho para jogar em muitas posições. Acho que o Luiz Araújo tem muito para oferecer ao time do Flamengo também. Eu acho que ele vai ser semelhante ao Cebolinha. O problema do torcedor do Flamengo, de toda a mídia, que bota o Cebolinha como se ele fosse aquele mesmo jogador do Grêmio. Só que ele era o melhor jogador do time. No Flamengo ele não é o melhor jogador do time. Então ele vai ser um coadjuvante, tal qual o Vitinho era no Flamengo. E eu acho que o Cebolinha é um cara muito injustiçado no Flamengo. Porque eu vejo que ele entrega aquilo que pedem para ele. Às vezes ele dá um vacilo, como todo time vacilava, mas o pessoal cobra muito do Cebolinha, coisa que eu acho que ele não pode oferecer mais, porque ele não é a principal referência técnica do time. Juan. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de participar e eu tenho assim uma esperança que com essa janela o time consiga se encaixar e os jogadores comprem a ideia do treinador. Eu acho que isso é muito factível e o Flamengo esse ano acho que esse ano vai. Essa final no Maracanã, aquilo que é sonhado por todos. Vamos lá. Milton. Mute. Tá bom, Milton. Eu queria dizer o seguinte, queria que a torcida do Flamengo entendesse que o Flamengo não é o Manchester City. O Flamengo é mais rico que os outros clubes no Brasil, mas ele não é muito mais rico. As pessoas, às vezes, esquecem isso. Né? A gente não é tão mais rico assim que o Palmeiras, que o Atlético Mineiro, que o Corinthians. A gente tem mais dinheiro. E outra coisa, o Flamengo não é banco. E o Flamengo tem 1 bilhão todo ano de receita. Então, podia ser feito uma programação de contratação de jogadores para pagar entre 2 e 3 vezes. 1 ano e meio pagando. Eu não tenho 1 bilhão para comprar jogador. Eu tenho 3 bilhões para comprar jogador durante 3 anos. Ou seja, eu, na minha concepção, tinha que investir mais em contratações, principalmente na área de defesa, lateral direito, urgente. Um Montiel, 11 milhões de euros, paga, tenta dividir em 3 vezes, porque título, ganhar uma Libertadores no Maracanã, um brasileiro, uma Copa do Brasil, título, não tem preço, cara. O Flamengo não é banco. Está com muito dinheiro. Se vender, então, o Matheus França, Mauro, por 20 milhões de libras ou de euros, é muito dinheiro para contratar jogador. O Flamengo tem que investir num lateral direito, um Montiel, 11 milhões de euros do Sevilha, quer ser negociado. É muito dinheiro? É. Mas, cara, título, para mim, não tem preço. Tem que gastar dinheiro e tem que comprar, porque o garoto é muito novo, o lateral direito do Flamengo, e o Mateuzinho não dá. Eu perdi a paciência com ele. Valeu, rapaziada. Obrigado aí pela participação.
Valeu, Milton. Arthur? É isso, agradecer aí você, Mauro, agradecer a rapaziada aí, as fãs e fãs que estão aí acompanhando, conclamar mais meninas a participarem aqui da live também, para dar uma mudada aqui na cara. Eu acabei de ver até uma menina se tornando membro aí. Chega aí, vamos aí conversar. Sobre o Flamengo, sobre esse sorteio, eu acho que assim, a gente acabou saindo bem. Eu acho que o Flamengo está num ritmo interessante. Acho que a questão do Wesley e do mau aproveitamento fora de casa estão associados, porque o Wesley defensivamente é bem fraco, realmente, como o Mauro falou. E eu estava olhando aqui, enquanto vocês falavam o percentual desse ano, o Flamengo tem, fora de casa, um aproveitamento de 38%. Em casa, 76%. Então, assim, é muita diferença. E até por isso eu estava preocupado com essa sequência de jogos, se a gente vai encerrar em casa ou finalizar em casa. Porque, por mais que eu tivesse um resultado ruim fora, a gente decidindo no Maracanã, o Flamengo cresce. Sobre essa questão da torcida, que o Milton ressaltou, da torcida estar evoluindo, o Juan também ressaltou, ela está evoluindo não só nesse aspecto em termos de não reclamar só do técnico e reclamar mais dos jogadores. Ela está evoluindo também em questão de organização nos estádios. Eu sou sócio-torcedor e eu tenho o privilégio de ter o pacote Maracanã, eu vou a todo jogo. Eu fui a Guayaquil, eu fui ao Marrocos. O Flamengo estava desorganizado como torcida. Uma torcida gritava reclamando da outra enquanto a outra estava cantando no momento que a outra não achava adequado. Em determinado momento do ano, as torcidas se reuniram, eu acho que foi num jogo contra o Vasco, não sei, no estadual, e passaram a torcer em jogos importantes. Elas se reúnem atrás da arquibancada, todas as baterias, todas as organizadas juntas, e vão ali, cada uma puxando uma canção que é respeitada por todas, e dando prioridade a cantos que não sejam esses cantos tão difíceis, que é uma música enorme, um samba enredo, que às vezes determinados parte da torcida puxavam com 20 minutos de jogo. Hoje em dia é mais o Mengo, vai para cima deles, Mengo, que eu acho muito importante. Isso está fazendo o Maracanã se tornar um lugar assim, que é um deleite de participar dessa igreja Maracanã, do coro da igreja Maracanã todo final de semana. Conclamo aos amigos membros aqui do canal que são flamenguistas, vamos para o estádio, vamos dar essa força, e sem ficar xingando o jogador, reclamando, vaiando no meio do jogo. Espera terminar o jogo para reclamar, vamos dar força para esse time, porque aqui no Maracanã a gente vai ser imbatível e a final é aqui, rapaziada. Vamos nessa. Christian, sem encerrar. Beleza. Então, para finalizar, até falando com o Arthur, eu comprei passagem tem algum tempo para ir para o Rio de Janeiro, aqui de Cuiabá para o Rio de Janeiro, para ver o jogo contra o Internacional, para receber a notícia há algum tempo que pode ser transferido justamente para Brasília. Ainda não foi confirmado, mas pode ser transferido. Mas, de qualquer forma, uma viagem para o Rio de Janeiro nunca sempre é bem-vinda, né? Dá um toque aí que a gente toma uma cerveja juntos. Claro, com certeza. E então, estou na expectativa de visitar o Maracanã pela primeira vez, se tudo der certo, com o Flamengo Internacional do Maracanã. Queria deixar aqui a menção honrosa, não falei nada hoje, mas vou deixar outra menção honrosa para o Cuiabá e deixar aqui o Corinthians, o Santos e o Vasco espertos, tá? Porque o Cuiabá é organizado, para derrubar o Cuiabá vai ser difícil, não vai ser fácil esses três times conseguirem deixar uma vaguinha para o rebaixamento com o Cuiabá. O Cuiabá é um clube com muito dinheiro, não é pouco, é muito dinheiro, que envolve o Cuiabá, não o Cuiabá mesmo, que envolve o Cuiabá, o projeto Cuiabá, e então não vai ser fácil. Deixar aí Corinthians, Vasco e Santos, coloquem suas barbas de molho, porque não vai ser fácil. Boa tarde para todo mundo, obrigado, tamo junto sempre, Mauro, um prazer estar aqui com vocês e espero estar mais vezes aqui com vocês. Legal, gente. Obrigado aí pela participação de todos. A audiência foi muito legal, o pessoal participando bastante. O Renato mandando aqui a última mensagem no Superchat. Eu acho que a preguiça, acho que no final de semana não vi mais, não. Mas antes tinha uma. Como eu falei, não é onda. Escolher jogo tem. O jogador escolhe jogo, cara. Não sejam ingênuos. Esse jogo a gente está mobilizado, esse jogo a gente está meio devagar. E isso acho que é incompatível com futebol num clube organizado que paga bem, paga em dia. Tem que trabalhar com. Lógico, né?
há jogos e jogos. Uma mobilização para um grande jogo é maior, evidente, mas não significa que o nível deva descer lá embaixo, como foi em alguns compromissos recentes. O jogo do Santos foi muito ruim. Flamengo e Bragantino, acho que é uma vergonha aquilo. Assim, o time não chutar uma bola no gol, tomar de 4-0, o goleiro fazer várias defesas. O que é aquilo? É inadmissível, nada justifica, nada, zero. E eu acho que isso é uma evolução de fato. O torcedor está mais crítico com o time, menos crítico com o técnico. Que é aquela coisa de achar que só o técnico o técnico tem uma responsabilidade, óbvio que tem. Mas não é só o técnico, gente. Achar que é só o técnico, você acaba colocando vários profissionais que não estão entregando tudo que devem numa situação de extremo conforto, que nunca são questionados. Né? Agora mesmo o Arrascaeta jogou bem. Viu, jogou bem. É isso que a gente está cobrando, que jogue bem mais vezes. Por que nunca está em forma? Por que sai de campo se arrastando? Por que na Copa do Mundo estava inteiro? Tem que estar inteiro no Flamengo, meu irmão. Custou muito dinheiro, ganha muito bem, tem que entregar todo o jogo. O banco melhorou, né, Mauro? Tem que entregar todo o jogo. É o que eu falo, o Flamengo não tem Zico. Zico nunca fez isso, então ninguém pode fazer. Esse é meu lema. Se o Zico nunca fez, ninguém pode fazer. O Gabigol queria ir embora no intervalo. Você já viu o Zico ir embora no intervalo? Capitão do time, cara. Capitão é ele quando não está o Everton Ribeiro. Aí ele sai machucado e vai embora no intervalo. O jogo está 1-0. Tem que ficar ao lado dos companheiros ali, como um torcedor. Que isso? Vai embora no intervalo. Aí tem a discussão com o Marcos Braz. Eu não acompanhei a discussão, mas se foi por isso mesmo, o dirigente está certo. Primeiro que tinha um antidoping. Se ele sai e é sorteado, ele é tecnicamente classificado como dopado. Até provar que o focinho de porco não é tomada, meu irmão, pega uma suspensão. Olha o prejuízo para ele e para o clube. Por conta de quê? De um rompante de menino, um homem de 27 anos, quase? Não é assim que funciona, não. Cobrança tem que ser profissional. Todos esses caras que eu estou falando, você tem logo 2 caras grandes que, evidentemente, a gente respeita, admira a história e tudo que eles jogam, que fizeram, que fazem. Mas tem que ser cobrado, porque o Zico não fazia isso, então ninguém pode fazer. É o Flamengo primeiro, é o clube. Vale para qualquer clube, tá? Estamos falando especificamente do Flamengo. Esse é o meu ponto de vista. Mas não sei o quê, ele vai querer ir embora. Quer dizer, vai embora, qualquer um. Agora, tem que estar no Flamengo, tem que entregar 100%. Se não for 100%, tem que ser 110%. 110 é 120%. Senão, não serve. Eu penso assim. Mas eu não sou dirigente e tal, não lido com essas pessoas. Eu sei que é difícil também lidar com as estrelas, mas acho que isso passa muito por uma mentalidade que tem que se entranhar num clube, sabe? Que quem chega tem que se adequar. É assim que funciona aqui. Se não for assim, você não serve. Não serve, vende, negocia e a vida segue. Eu sou radicalmente contra esse tipo de coisa. Acho que não dá. Não dá mesmo. Enfim, mas mudou. Espero que continue assim, né? Se for continuar nessa sequência, essa Libertadores pode ser interessante de fato. Gente, muito obrigado. Quem não é do Clube de Membros, que está acompanhando em vídeo, mas não pode participar no chat, todo mês tem essa live do Clube de Membros. Você pode participar. E aí, quem sabe, participar conosco também aqui em vídeo no próximo mês, em agosto. Essa foi uma live especial que a gente fez durante o sorteio. Mas todo mês tem a live dos membros e outras situações nas quais os membros do canal podem participar. A todo mundo que esteve conosco aqui, muito obrigado. Uma boa tarde, bom jogo para todo mundo logo mais. Eu volto lá no UOL às 6 horas da tarde e na live depois do jogo aqui no canal, lá para as 11h40, assim, depois do apito final de Flamengo Atlético Paranaense. Saudações, rapaziada.